Aqui já vai começar. Olá, senhores, tudo bem? Vamos aqui para a nossa live, na nossa aula de matemática, de análise combinatória, para o concurso de Maricá, cargo professor de matemática. A gente vai começar aqui com uma questão da COSEAC de 2018 e eu vou ficar alternando com vocês as bancas, tá? Não tem como eu fazer uma lista com 20, 30 questões de análise combinatória da banca COSEAC. Mas eu trouxe bancas boas. Eu trouxe, por exemplo, FGV, aí mais uma da COSEAC, FGV, COSEAC, CESP. Então, eu trouxe bancas fortes para trabalhar com vocês, tá certo? As questões estão misturadas, então vou ter questões fáceis, médias e difíceis. O que resta a gente agora é cair dentro e fazer. Se você tiver com dúvida na parte teórica, no nosso curso tem tudo explicando bonitinho. Princípio fundamental, combinação, permutação, tudo ali. Vamos começar. O sistema de emplacamento de automóveis de certa cidade é composto de 3 letras seguidas de 4 algarismos. Quantas placas podem ser produzidas de modo que as letras sejam vogais? Gente, problema de placas, sempre, tá? Placas. Sempre não, 99,9% dos casos. Vocês vão fazer pelo princípio fundamental da contagem e, em raras ocasiões, permutação. Vou colocar aqui, ó, raro. Por que o princípio fundamental da contagem? O PFC, ele indica ações divididas em etapas. E é isso. Então, quando você vai montar uma placa de veículo, você tem as 3 letras seguidas de 4 algarismos. Então, você vai ter aqui, ó, letra, 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 algarismo, 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 algarismo. Então, vou colocar aqui, ó, L, 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 A, 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 A. O que ele comentou nesse item, ó, o número de placas que podem ser produzidas, de modo que as letras sejam vogais. Algo que eu quero que vocês sempre prestem atenção em questões de análise combinatória. Se pode ou não haver repetição. Aqui no caso, ó, pode repetir. Por que eu sei que pode repetir? Porque ele não está falando em momento nenhum que são letras distintas, são algarismos distintos, ele não está falando nada disso. Então, a única restrição dele é que as letras sejam vogais. São 5 vogais. Algarismos são de 0 a 9, então são 10. Agora é só multiplicar tudo. Isso aqui vai dar 125. Isso aqui vai dar 1 com 4 zeros. 10.000. 125 com 4 zeros. E é isso. Não se espantem achando que a COSEAC é fácil, tá? Eu quis colocar essa primeira questão mais fácil. A primeira questão é sempre para vocês gostarem de mim. Vamos mais uma? FGV, Prefeitura de São José dos Campos. Deixa eu só limpar aqui. 2 jogadores A e B disputam... Volta. 2 jogadores A e B disputam uma sequência de partidas de gamão. Sagra-se campeão aquele que vencer 3 partidas consecutivas. O número de maneiras distintas do jogador A ser o campeão, jogando no máximo 6 partidas. Bom, para isso você vai ter que entender bem o que essa questão está falando, tá? E a gente vai ter que dividir em etapas. A minha primeira dica aqui que eu passo para vocês, tá? Dica para problemas de análise combinatória. Dividir em casos. As questões complexas. Quando eu digo complexas, são aquelas que têm muitas restrições, tá bom? Por que que a gente tem que dividir em casos? Porque ele quer ali, ó, que no máximo 6 partidas ele vença. Só que sagra-se campeão aquele que vencer 3 partidas consecutivas.
Atenção para esses consecutivas. Então nós temos alguns casos aí a considerar. Vamos considerar cada um dos casos? Ó, primeiro caso, vou colocar aqui. Ele vai ser campeão com 3 partidas. Então nós temos aqui o do jogador A ser campeão, tá bom? O jogador A foi, venceu as 3 em sequência. Beleza. Só que só tem uma possibilidade. Só uma possibilidade dele ser campeão, porque 3 partidas, ele ganhou as 3. Segundo caso, foram disputadas 4 partidas. Lembrando que o máximo que a gente está considerando aqui são 6, tá? Nesse exemplo aqui, o B ganhou a primeira e o A ganhou as últimas. Aí você já está pensando assim, tá, professor, mas no caso ali, ó, o, o A não poderia ter ganho ali a primeira partida e o B no meio? Não. Eu não vou trocar de posições o A com B nesse exemplo, tá? Porque a premissa dele é a seguinte: sagra-se campeão aquele que vencer 3 partidas consecutivas, não aquele que vencer 3. Geralmente, as questões, quando caem nesse sentido, elas cobram assim: sagra-se campeão aquele que vencer 3. Então, você pode, por exemplo, o A pode ganhar a primeira, depois o B, aí depois A. Aí, esse modelo de questão é uma permutação com elementos repetidos. Aí, tudo bem. Mas nesse exemplo aqui não é o caso. A pessoa tem que ganhar 3 seguidas. Então, não pode ser o caso de ser A, B, A. Tem que ser 3 em sequência, e as 3 em sequência tem que ser no final da letra A. Então, só tem aqui uma possibilidade. A gente vai agora aqui para o terceiro caso. 5 partidas. Então, nós vamos ter aqui nas 5 partidas. Pode acontecer do B ganhar 2 e depois ir só o A. Como pode acontecer também do A ganhar a primeira, o B ganhar a última, porque senão estaria ali em sequência, e aí o A ganhar as 3 últimas. Depois vocês vão começar a perceber o seguinte: a partir de 5, esse tipo de esquema tem que acontecer sempre. Que é o B ganhar e depois o A ganhar 3. Não pode ser diferente disso, tá? Tem que ser o B, depois A. A parte final é sempre assim. Interessante, né? Então aqui são 2. E por último, o quarto caso, que é considerando 6 partidas. Aí nós temos o B, o A, o A, o A. Não pode ser BB, tá bom? Se for BB, o B se sagrou campeão. Então pode ser A e essa sequência. A, B e essa sequência. B, A e essa sequência. Não pode ser B e B, porque senão seria B, B e B. O B seria o campeão. Tudo bem, gente? Então aí nós temos 3. Então, total são 7. Letra D. Interessante, né? Falei que ia trazer questões boas, pô. A questão é muito boa. Dividir casos, tal. Ótimo. Bom, mais uma? Pô, análise combinatória é bom demais, cara. Ainda assim, essa questão ela foi complexa, mas ela foi mais rapidinho. Vamos aqui, COSEAC, usando apenas as letras A, B, C, D, E, F, G, H, F, G,
A quantidade máxima de siglas com 4 letras, distintas ou com repetições, que podemos obter, iniciadas apenas por vogais. Isso aí é mais um problema de princípio fundamental da contagem. E deixa eu trazer aqui uma distinção com vocês, tá? Por que que eu tenho certeza que é princípio fundamental da contagem e a outra, também a gente fez ali, fez etapas por etapas. O princípio fundamental, ele dá a base para todos os outros casos da análise combinatória. Então, a combinação simples, a relação ela vem do princípio fundamental, a permutação vem do princípio fundamental, são apenas variações, tá, gente? A combinação é uma variação do princípio fundamental. É você considerar os casos em que a ordem não importa. Quando ele coloca ali, ó, quando eu quero fazer siglas, a ordem dos casos importa. Se eu fizer a sigla ABA, é diferente de BAA. Então, eu não estou formando um grupo, eu não estou formando uma comissão. Então, eu já tiro todos os casos ali de combinação. Sobra o que para mim? O princípio fundamental ou as permutações. Antes que vocês falem, professor, não vai sobrar arranjo? Gente, a relação de arranjo é um princípio fundamental ali com fórmula, tá? O arranjo N elementos, agrupado P em P, é um princípio fundamental na fórmula, tá? Então, princípio fundamental é permutação. Isso eu não estou trocando de elementos, porque eu tenho 7 letras e eu vou escolher 4. Então não vai ser uma troca, vai ser uma escolha. Troca seria se eu tivesse 4 letras e 4 espaços. Aí eu trocaria eles de posição. Eu não estou trocando. Eu estou fazendo uma escolha aqui. Se a escolha é PFC. Então vocês vão dividir aqui em espacinhos. Iniciadas apenas por vogais, então as vogais são as letras A e E. Aqui são as demais. Então, vogal a gente vai ter 2. As demais podem repetir, porque ele falou distintas ou com repetição. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 possibilidades aqui. Aqui 7 também. E aqui 7 também. Me permitam usar um pouquinho de calculadora? Por gentileza? Eu sei que vai ser 49 vezes 7, 343, aí depois você multiplica por 2. Isso aí, ó, 686. Coisa feia, né? Usando calculadora. No concurso não vai ter. Ou mais uma. As questões extras, gente, bancas que eu recomendo que vocês peguem, tá? São a FGV, CESP, IBAN, IBFC, VUNESP. São as bancas que tem aí nesse material. Eu recomendo que vocês peguem aí para estudar. Elas vão estar bem pareadas aí com a banca da COSEAC. Vamos dar sequência. Considere a sigla SEDUC-MG. O número de permutações das letras dessa sigla, aí ó, permutação, que não possuem 2 vogais juntas. Outra dica que eu vou falar para vocês. Turma, é muito difícil trabalhar com elementos separados de forma direta, tá? É muito difícil. Então tem um macete que, cara, esse macete ele é de praxe. Quer calcular elementos separados, ó, que não possuem 2 vogais juntas? Separados, faz o total ali de permutações e subtrai dos casos em que eles aparecem juntos. Então a dica é: separados é total menos juntos. Juntos é muito mais fácil de calcular do que separados de forma direta. Então nós temos, ó, SEDUC MG. Tem letras repetidas? Deixa eu dar uma olhadinha. Não. SEDUC MG não tem letras repetidas, então vai ser uma permutação simples. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7 letras. E todas elas são distintas. Então vai ser apenas uma P7, 7 fatorial.
Vamos calcular agora elas juntas. Eu vou fazer juntas aqui no próximo quadro branco, tá? Porque aí tá faltando espaço ali do lado. Juntas, ele tá querendo que as vogais, certo? Então vai ser E e U. Você tem C, Duc, M, G. Quando forem juntas, vocês vão ter que pensar que isso aqui é um só elemento, que elas vão estar se deslocando em blocos, e aí você vai ter, ó, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ter uma P6, tá? Porque você vai ter o bloco das vogais, mais as outras letras que você vai estar trocando. Além disso, você vai ter que olhar o seu enunciado e verificar se as vogais podem trocar entre si. Vamos fazer aqui a leitura. O número de permutações das letras que não possuem duas vogais juntas. Então, ele não está falando nada que não pode trocar, então pode trocar. Como são duas vogais, a gente vai fazer aqui vezes P2. Então, P6 vezes P2, 6 fatorial vezes 2. Antes que vocês façam contas, né, ali com vontade, separados é total menos juntos. Façam isso daqui, ó. Abram o 7 fatorial um pouquinho. Botem o 6 fatorial em evidência. Bom, 6 fatorial é 720 vezes 5, 3.600. Eu acredito que as contas vão ficar um pouquinho mais fáceis se você fizer isso daqui, ó. Letra B. Tem alguns conteúdos, tá? Que vocês vão precisar desse tipo de estratégia. Tá certo? Vocês vão precisar aí desse tipo de cálculo aí, de sacada. Vamos lá. Vamos mais uma. Galera que tá participando ao vivo, estão gostando da live, gente? Tá maneiro? Sempre que vocês ficarem com dúvida, tá? Usem a mensagem de vocês. Por favor, mandem mensagem. Show de bola. Essa daí já foi no último concurso que teve ali, ó. Falei com vocês até no início da live, não foi? 2018. Muita atenção nesse item. Um biocientista, para a produção de um medicamento experimental, dispõe de 5 princípios ativos. Sabe-se que este medicamento pode conter 2 ou mais princípios ativos. O total de maneiras possíveis do biocientista produzir tal medicamento. Cara, isso aí tem 2 formas de serem resolvidas. Uma que é dar um pouquinho mais de trabalho, mas ok, dá para fazer, porque ele colocou números pequenos. Agora, se ele tivesse falado que tinham 10 princípios ativos, essa questão seria infernal fazer por esse método direto. Então, eu vou ensinar 2 maneiras aqui com vocês de como fazer esse item, tá? Então, já vou começar pela forma mais trabalhosa, tá? E aí depois eu vou mostrar as demais. Bom, ele tem 5 princípios ativos. Ele pode conter 2 ou mais. Como ele vai escolher, é um processo de escolha, ele vai formar duplas, trios, essa questão é de combinação. Combinação e simples ainda. Porque você está fazendo aí um processo de escolha, e esse processo de escolha, os elementos são distintos. Então, você pode conter 2 ou mais, você vai fazer ó, a primeira forma de resolver esse item.
vai fazer a combinação dos 5 elementos agrupados 2 em 2, e você pode escolher 2. Você pode escolher 3. Ou você pode escolher 4. Ou você pode escolher os 5. Então a primeira forma seria você fazendo 4 combinações e somando cada um dos resultados. Essa é a primeira maneira de você resolver. Vamos então calcular? É. Eu gosto de fazer combinação desse jeito aqui, tá, gente? Tem 3 formas de escrita de combinação, eu tenho consciência disso, tá? Mas tô especificando que isso aí é combinação. Tem como usar também número binomial, mas enfim. Aí usem o que vocês acham melhor, tá? Se vocês estiverem com dúvidas nessas fórmulas aqui que eu tô fazendo, que eu tô fazendo também de forma muito direta, tanto no curso de matemática, quanto também no meu canal, tem aulas de análise combinatória. No curso tem detalhadinho, bonitinho, contagem, permutação, papapá, tem tudo separado. No canal é o vídeo completo. Eu tenho alguns vídeos de análise combinatória eu ensinando a fazer combinação e tal. Aí você pode dar uma olhadinha lá para tirar suas dúvidas, tá ok? Porque aqui é resolução de questão, então a gente tem que. Não dá para eu explicar determinadas teorias, tá, gente? André, aí você já tá falando da segunda forma aí, cara. Tá dando spoiler, cara. Pô, André. Tá dando spoiler, cara. Pô. Qual foi, mano? Sim, porque você usa o triângulo aritmético, é isso aí? Não, pô, tranquilo. Você usa o triângulo aritmético, aí o total de combinações vai dar 2 elevado à quinta, aí você tira a combinação elevada a zero e a combinação elevada a 1. Né? O combinação de 5, 1 e 1. Saiu. Mas vamos lá. Continuando aqui. Tem a primeira forma, essa combinação vai dar 10. Aí você tem a outra aqui, ó, combinação de 5 agrupados 3 em 3, que também vai dar 10, tá, gente? Combinação de 5 elementos agrupados 4 em 4. E olha a trabalheira. Que vai dar 5. Combinação de 5 elementos agrupados 5 em 5, que vai dar 1. E aí você vem aqui e calcula o total. 10, 10, 5 e 1. Vai dar 26 elementos. Aí você tem ali a alternativa letra E. Então essa é uma primeira forma de você fazer. Você entendeu o enunciado, você calculou as combinações e você somou cada uma delas. Se a banca COSEAC ela tivesse colocado que dispõe de 10 princípios ativos, vocês teriam que fazer combinação de 10, 2 em 2, combinação de 10, 3 em 3, combinação de 10, 4 em 4, até a combinação de 10, agrupados 10 em 10, e somar tudo. Por isso que eu estava até conversando aqui com o André no chat. Esse primeiro método ele só foi possível e menos trabalhoso porque a gente teve poucos elementos. Mas o que acontece? Existe uma propriedade, tá, das combinações que é estudada inclusive quando a gente trabalha com binômio de Newton, triângulo aritmético, que consiste no seguinte. Inclusive eu recomendo muito, gente, que vocês estudem essa parte do triângulo aritmético, porque tem questões de análise combinatória que, gente, saem de forma muito fácil utilizando as propriedades do triângulo. Tem uma propriedade que é a seguinte, a combinação de n agrupado 0 em 0. Aqui já estou falando combinação usando o número binomial, tá bom? Basicamente, o que significa isso? A soma de combinações resulta numa potência de 2. Aqui eu estou somando as combinações de 5 elementos.
Então, se eu somar combinação de 5 agrupados 0 em 0, 5 agrupados 1 em 1, o resultado vai dar 2 elevado à quinta, que é 32. Isso daqui é o que a gente calculou aqui atrás, estão percebendo? Combinação de 5, 2 em 2, até combinação de 5, 5 em 5. Ou seja, uma outra forma da gente fazer é pegar esse 32, que é o resultado total, e retirar essas combinações. Isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 5. Então a resposta você pode fazer 32 menos 1 menos 5. 32 menos 6, 26. E aí a gente consegue fazer rapidinho esse item. E essa daí já foi uma questão que caiu aí, ó, no último concurso da COSEAC. As outras questões, apesar delas que eu peguei aqui com vocês, apesar delas serem da COSEAC, elas não foram específicas de professor. Mas eu trouxe para vocês terem uma ideia de problemas da banca, tá? E essa já foi específica de docente 1 matemática. Então, isso em 2018, que o concurso ele foi um pouquinho mais fácil. Agora, cara, vai vir mais puxado. Aí vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa aqui com vocês, a gente vai dar um intervalinho de 15 minutos, tá bom? Aí a gente volta, dá mais uma aula, depois intervalo, e a gente vai fazendo aí. Certo? Vamos aqui, ó. Prefeitura de Camaçari, Bahia. Peguei do CESP agora. Segundo o IBGE, o topônimo Camaçari, inicialmente escrito Camaçari com 2 S, de origem tupi, significa árvore que chora, devido ao fato de suas folhas, blá, 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 blá. Tá. Com todas as letras da palavra Camaçari, é possível elaborar uma quantidade de anagramas igual a. E aí essa aí foi o CESP querendo acabar com o concurseiro, porque ele bota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras e pede uma permutação. Tá bom, né? Vamos lá. Só que aqui, ó, Camaçari. O total são 9 letras, então como que vocês vão fazer aqui essa permutação? Só P9? Não. Vocês vão olhar as letras que aparecem repetidas. Então você tem o A, o A e o A. O A aparece 3 vezes. Vocês têm aqui a letra S, que aparece 2 vezes. Mas o que que nós temos? Só isso, né? É. Então a gente vai fazer uma P9 com 2 elementos repetidos e 3 elementos repetidos. Então vai ser aqui, ó, 9 fatorial, 2 fatorial vezes 3 fatorial. Aí, gente, não tem muito para onde correr. É abrir. Chato, chato. Não estou falando que é legal. Simplifica aqui, 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 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Aí, gente, só para não ficar muito, né? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 10. Então a resposta vai ser 3024 com mais um zero. 30.240. Letra C. Bom, encerramos aqui a primeira parte da nossa live. Espero que vocês tenham gostado. Valeu.